Vivam! Está aberta a 35ª edição do Pergunta Simples. Aqui fala-se de comunicação, receitas, dicas, experiências, dúvidas e golpes de asa. O Pergunta Simples faz parte da rede de podcasts da RTP Antena 1, onde pode ouvir todas as edições, ou então visitar o perguntasimples.com, o site oficial do programa, para ouvir, comentar ou subscrever. Se preferir, basta pesquisar no Spotify, no Apple ou no Google Podcast. Os programas estão disponíveis em permanência e cada novo episódio chega todas as semanas, pontualmente à terça-feira. Hoje o tema é a música. A música como linguagem. A música marca o tempo da nossa vida, do cantarolar sussurrado ouvido ao colo da mãe ao requiem final. A nossa biografia tem sempre uma banda sonora. Sim, aquela música que nos transporta para a festa da aldeia ou que nos sobressalta ao coração porque foi ouvida como pano fundo numa festa, num carro de vidros embaciados ou numa discoteca. A música é um ato de comunicação. Ritmo, tom, silêncios. A música que nos faz dançar ou simplesmente iluminar o espírito. E no ponto mais alto da escala estará a música clássica, interpretada por uma orquestra, liderada por um maestro. Martim Sousa Tavares é músico, comunicador e maestro, precisamente maestro, mas tem um notório prazer em subverter os códigos. Ora trabalha em Chicago ou São Petersburgo, ora rege jovens músicos em concertos em igrejas no interior do país. Um ano envolvido, depois do silêncio da pandemia, a emoção única de fazer fluir a música ao vivo e em direto. Bem, é uma sensação quase estranha, porque imagino o que é ser músico, mas o seu instrumento não está à disposição durante um ano, porque quem toca um piano, um violino, uma coisa assim, pode tocá-lo todos os dias, não é? Independentemente de se apresentar ou não em público. No caso de uma orquestra é diferente, eu não tenho uma orquestra em casa, não sou dono de uma orquestra, preciso daquelas 2 ou 3 dezenas de pessoas. E, portanto, eu fui tendo a sensação, ao longo deste último ano que tem passado, e comentei isto com vários amigos, também colegas de profissão, que é, serei só eu ou de facto corremos aqui o risco de desaprender muita coisa? E confirmei que muitos outros colegas meus maestros estão a passar pelo mesmo, que é medo de se esquecerem daquilo que sabiam fazer e no fundo, de praticar uma arte, que é isso mesmo, é como um cirurgião que durante um ano não faz cirurgias, não é? Também, então e o que é que desaprendemos neste tempo? E portanto, eu acho que em primeiro lugar aquilo que eu senti era quase ao iniciar este processo de ensaios, quase que um nervosismo estudantil, de sentir que estou sob escrutínio por parte dos meus pares, dos músicos. Tinha uma peça, ainda por cima, no programa, que é uma peça notoriamente difícil de dirigir e que é pedida normalmente em concursos de direção de orquestra e em provas de admissão, que tem muitos obstáculos, e eu pensava, em que é que eu me vou meter? Que raio de peça para retomar a atividade, porque ao longo do último ano eu só tive 5 concertos, este foi o 6º. E, portanto, em primeiro lugar, eu acho que houve esta sensação que foi ainda antes do próprio concerto, que é quase de voltar a um período académico. E isto, no fundo, transparece aquilo que é, em sentido mais lato e profundamente verdadeiro, uma grande regressão em sentido de carreira e de oportunidades perdidas que representa este ano para artistas, para pessoas cujas carreiras não se puderam desenvolver e que perderam muitas oportunidades. E, portanto, com base nestas premissas, a possibilidade de fazer uma coisa ao vivo e com pessoas, e que já não é só para as câmaras, ou seja, um concerto mesmo, ainda que estejamos distanciados e de máscara e com a sala reduzida, é uma espécie de bênção, sei lá. A imagem mais próxima que eu tenho lembro-me muito de relatos de pessoas que durante a Segunda Guerra Mundial iam em fuga pela Europa para chegarem aos Estados Unidos, e muitos contavam que quando chegavam a Portugal, por ser um país que não tinha guerra, voltavam a ver sapatos de pele, ou seja, pequenas comodidades da vida normal que já se tinham esquecido e que adquiriam um valor completamente novo e diferente daquilo que tinham tido. E, portanto, isto que era normal fazer, não é? Era só mais um concerto, de repente é a última Coca-Cola do deserto. E, portanto, é uma sensação estranha de enorme gratidão
mas estranha porque sinto que, pronto, já não fazia isto há muito tempo e quase que já não me lembrava de como gosto de o fazer. E por outro lado é uma dádiva, não é? Porque já custa-nos acreditar que este possa ser mesmo o desconfinamento definitivo, se calhar ainda vem mais uma vaga. Enfim, já acho que somos calculistas ao fim de 14 meses desta experiência e, portanto, tudo somado eu diria que foi assim. Podemos voltar a falar daqui a umas semanas e faço do apanhado, porque entretanto virão mais e se calhar a sensação vai se atenuando. Como é que lidamos durante este período, para alguém que é músico e maestro, com a ausência de audiência e com esse silêncio, posso chamar-lhe assim? É terrível. Como todos os músicos, fiz concertos em streaming. Aliás, no domingo passado, há precisamente uma semana, estávamos a fazer um concerto em streaming. E é a mesma coisa? Não é de toda a mesma coisa. Eu acho que é claro que em sentido do ato comunicativo, porque tocar um concerto é um ato de comunicação. A comunicação na medida em que há uma mensagem que é transmitida de uma parte para outra, porque se não houvesse vontade de comunicar, então tocávamos só para nós, escusávamos de ter alguém a receber do lado do público. E, portanto, mesmo sabendo que estes streamings acabam por chegar a muito mais pessoas, porque este em questão teve, não sei, 1 milhar, uma coisa assim, de visualizações no total ao fim de umas horas de estar online, sendo que nós jamais poderíamos ter 1000 pessoas naquele espaço. Portanto, objetivamente é mais democrático, é acessível a pessoas de Bragança aos Açores, ao Algarve, não é? E isso de facto nós não podíamos oferecer. Mas é claro que é muito diferente, e não é a ausência de aplauso que é diferente, é a frieza e a estranheza de estar a tocar para um aparelho, não é? Para quem quer que esteja do lado de lá. Imagino que devia ser um bocadinho como os primeiros astronautas que estavam em órbita, a enviar mensagens para a Terra, imaginando que alguém está a recebê-las, não é? Que alguém está do lado de lá, mas sem os ver, não é? Com esta presença meia demiúrgica da tecnologia. Por outro lado, há uma coisa que isso sim se enfatiza, que eu acho que é o espírito de missão e de combatividade até por parte dos músicos. Eu senti isso com estes músicos. É uma resiliência? Sentem. Não queria usar essa palavra que acho que foi muito fetichizada ao longo Ou é uma do último ano, teimosia, mas é quase um temos que fazer isto. É dar prova de vida, ou seja, os tempos de facto são diferentes, nunca imaginámos fazer uma coisa destas, mas é óbvio que vamos fazê-lo. Não vamos virar a cara só porque é desta forma, porque desde que haja uma pessoa do lado lá a querer ver, vale a pena, justifica-se, mesmo sabendo que o meio em si é infeliz. Ou seja, tecnicamente os streamings, tudo isso correm riscos tecnológicos grandes, não é? Basta a pessoa ter uma internet mais fraquinha, há muitas variáveis que não controlamos, mas apesar de tudo eu acho que há uma mensagem nisto, qualquer coisa de missão, e eu sinto isso com os músicos, que é o concerto com o público é uma enorme gratidão e pronto, e matar saudades. No outro caso tem qualquer coisa de cumprir uma função, qualquer coisa de ritualístico até. É estranho. Não vai deixar saudades, mas é interessante. Como é que foi esse momento agora do regresso, estar em cima de um palco, não na parte da dádiva da música, mas no recolher a reação do público ou dos públicos? São reações que, como é óbvio, também estão enfatizadas pela grande privação que se atravessou. Portanto, acho que os públicos agora vai ser aproveitar, porque vão estar mais calorosos do que nunca, porque o que quer que seja que se dê, que seja bom, tem um valor que nunca tinha tido, não é? Porque estamos todos em privação, temos muita sede disto e de festivais e de música ao vivo, seja ela de que for, as discotecas, não é? Ninguém vai a uma discoteca há mais de um ano e, portanto, assim que formos, nem que passem DJ Tiesto de meia-noite até às 7 da manhã, as pessoas vão estar agradecidas por aquilo. Portanto, se os conteúdos forem bons, eu acho que se vai sempre notar isso. E depois eu gostava muito que essa gratidão, porque há uma gratidão dos dois lados, não é? De quem mas também de quem recebe, se mantivesse, não é? Que não esquecêssemos o que é que passámos. E pronto, as questões da memória coletiva são fundamentais, a noção do não esquecer, e porque a história se repete e tudo isso que sabemos. É importante passarmos por uma experiência destas para voltar a dar o valor às coisas que elas realmente têm e não dar nada por adquirido. A música é uma linguagem universal em que
todos entendemos a mesma coisa quando o ouvimos ou quando produzimos, ou é uma boa desculpa dos musicólogos cultos para nos Eu atraírem acho que para... é engraçado havia duas perguntas quando eu fiz a licenciatura em Ciências Musicais, precisamente na disciplina de etnomusicologia, portanto, de estudar a música no seu contexto humano e das culturas, e as perguntas eram o que é música e se a música é a linguagem universal. E como é óbvio, não há uma resposta linear, Então única qual é a para isto, não resposta é como... do Martim? A minha resposta é que, de facto, não lhe posso chamar uma linguagem, mas posso lhe chamar uma prática universal. Não lhe posso chamar linguagem porque línguas há muitas, não é? Línguas orais temos, se calhar, milhares no mundo inteiro. Não há nenhuma que seja universal. Aquilo que é universal é a prática de usar a oralidade para comunicar. E nesse sentido, sim, a música está presente em todas as culturas do planeta ao longo da história e vai continuar a estar. O que não quer dizer que se eu chegar a uma aldeia na Nigéria vou compreender a música que lá se pratica. Provavelmente não vou. Se eu trouxer uma pessoa dessa aldeia nigeriana e a sentar na Casa da Música ouvir um concerto de música contemporânea de Ligeti, provavelmente também não vai compreender. Não é? Porque Porque há não percebemos o premissas código? estéticas. Porque parte da experiência relaciona-se com o seu contexto, com o seu significado. Por exemplo, alguém que venha de uma aldeia da Nigéria ou o que for, nunca ouviu cantar Parabéns a Você, não vai perceber aquela música. Quando Parabéns a Você para nós é o seu contexto. Não é? Nós ouvimos aquela melodia e sabemos, está-se a cantar isto porque alguém faz anos, não é? Mas isto não está na música. Lá está, isto é o contexto alargado. E esse contexto está codificado na cultura, nas práticas sociais, e é isso que justifica que eu chego ao Japão e não percebo a música tradicional japonesa que se toca no koto, por exemplo, que é um instrumento de corda japonês. E que um japonês chega cá e se calhar não perceba a guitarra portuguesa. Já que estamos a falar dos japoneses, lembro-me sempre, não sei se mito urbano ou a maneira como eu assim o observei, de ver japoneses precisamente a ficarem emocionados com o nosso fado, apesar de, pressuponho eu, não perceberem uma palavra de português, mas irem, Claro. estarem, ouvirem e ficarem emocionados. E aí há música. Acredito que sim. Mas aí é a experiência estética, ou seja, essa é de facto a parte que provavelmente há termos de interseção entre a nossa cultura e a deles que faz com que um japonês, nesse caso, tenha ferramentas suficientes para se identificar com o fado, ou com, não sei, penso que a Marisa, de certeza que já fez turnês pela Ásia e com aquele grande vozeirão, eles nem precisam de saber o que é que ela está a cantar, não? Ela até pode estar a cantar sílabas ou calhas, não é? Porque de facto é a voz como instrumento e é a beleza tímbrica e tudo isso. E aí estamos a falar de beleza sonora e, portanto, ela é mais facilmente partilhável. Mas esse público, que o Jorge agora chamou japonês, eu tenho estado a chamar nigeriano, no fundo estamos a falar sempre do outro, não é? Que ouve a Marisa a cantar fado, não tem noção do seu contexto completo, não é? Não podemos dizer que estão a tirar dali a experiência completa, o que não quer dizer que seja má. Quando nós estamos a ouvir experiências musicais, quando estamos a assistir a um concerto, interrogo-me sempre porque é que a orquestra está sempre mais longe de mim e a banda filarmónica que toca no coreto da minha aldeia está mais próximo. Tem que ser assim? Isto faz parte da estética, da mise-en-scène, ou apenas... Não, infelizmente é um acidente histórico. Há certas coisas que cristalizam ao longo da história e por razões, na verdade, muito simples de explicar, porque a orquestra é uma espécie de pináculo da chamada alta cultura burguesa do século XIX. Logo está distante. Sim, porque a representação da orquestra como modelo de sociedade, como modelo de entretenimento para uma franja social, é também uma forma de se autoproteger, ou seja, indo à ópera, uma pessoa que vá ao Teatro São Carlos hoje em dia vai se deparar com trejeitos que vêm diretamente do século XIX e que têm que ver com a roupa que vestimos para ir à ópera. Por exemplo, as senhoras usam casacos de pele para ir à ópera, mesmo que seja maio ou abril. E eu vi isto com os meus olhos. Eu fui assistente de sala na Gulbenkian, eles tinham uma temporada em que transmitiam a ópera do Metropolitan e eu assisti a isto. Senhoras que vinham com um vison que não o queriam deixar no bengaleiro e depois morriam de calor lá dentro, porque a sala estava a 21 graus e elas estavam dentro de um casaco de peles. Mas isto o que é? Isto são práticas que
podiam ser estudadas por antropologia, na verdade, e se calhar até são, práticas de legitimação do eu e o outro, quem é que pertence, quem é que não pertence. São círculos sociais onde nós identificamos automaticamente quem são os insiders e os outsiders. No fundo, entre aqueles que são do clube e aqueles que vieram só ver a bola naquele dia. Exatamente, e que se codifica também na forma da orquestra vestir. As orquestras, já não todas, mas muitas, os homens vestem casaca, que é uma peça de roupa que em século XXI só é usada, que eu me lembro, nas seguintes ocasiões. Quando um Presidente da República faz o seu retrato oficial, está de casaca. Quando alguém recebe um prémio Nobel, normalmente vai de casaca. E eu não me lembro de muitas mais, porque mesmo coisas de gala e tudo isso, normalmente usa-se o smoking. Para outras coisas usa-se o fraque, para casamentos, mas a casaca é um substrato do século XIX. Lá está, ficou cristalizada na orquestra. E é engraçado, porque é uma peça de roupa que não dá jeito nenhum a ninguém. Eu tenho uma, não me dá jeito nenhum, é um fato de 3 peças com um colete, portanto eu estou preso dentro daquela roupa e pergunto-me porque é que eu estou a usar isto? Porque é tradição. E porque é que é tradição no século XXI usar uma peça de roupa do século XIX? Lá está, porque cristalizou. Ficou assim, é um resultado e um reflexo de algo que não se quer dinâmico. O Martim, pelo contrário, olhando para o seu percurso, faz exatamente o contrário. É, portanto, um belo candidato a não entrar na Gulbenkian, porque é completamente fora desta estética, podemos usar assim, juntando, por exemplo, o Capitão Fausto e a Orquestra das Beiras, passando pedacinhos de música techno na Antena 2. Isto é para chegar aonde? Que comunicação é essa? Eu espero não estar proscrito na Gulbenkian, nem como músico, nem como membro do público. Aliás, continuo a ir lá e sei que a Gulbenkian tem a abertura, tem jogo de cintura para aguentar isso. Aliás, tem lá agora um diretor musical que também é uma pessoa jovem e que vem rejuvenescer muita coisa. Mas tudo isso que o Jorge estava a dizer, eu acho que é resultado de uma forma de estar na música que é simplesmente desassombrada e que se norteia pela procura, um certo hedonismo até, mas pela procura daquilo que é bom, daquilo que dá prazer ouvir, daquilo que faz sentido ouvir e daquilo que também é importante ouvir, na verdade. E eu sinto que passar techno na Antena 2, dito assim, de facto parece que eu perdi a cabeça. Foi uma provocação? Mas já lá passou, a verdade é que já passou. Eu já falei do Berghain na Antena 2, sabendo que se calhar 90% dos meus ouvintes não sabem o que é o Berghain. E se forem pesquisar, se calhar vão ter uma surpresa. Não sei se o Jorge sabe que é o Berghain, suponho que sim. Não, mas quero saber, estou aqui em pulgas para saber. O Berghain é, digamos que é o Lux de Berlim, sendo que Berlim não é Lisboa, não é? Berlim é a capital mundial, eu diria, da cena clubbing, no fundo, de diversão noturna em clubes. Então, e qual foi a ideia de ir buscar uma música de um clube francamente vanguardista, de uma das cidades mais vanguardistas, e trazer para uma rádio clássica, imagino, ou apontaria quase fixada no século XVII, XVIII e XIX em termos de estética musical? Porque a Antena 2, tal como a Antena 1 e a sua irmã Antena 3, têm a noção de serviço público, que eu abraço, e eu sinto mesmo que quando estou com o microfone à frente e a falar para aquele microfone, eu estou a cumprir esta noção de serviço público e entendo que é preciso mostrar aos ouvintes aquilo que o mundo tem para dar. E eu não estou simplesmente a querer mostrar música do Berghain, a ideia não é essa. Aquilo que eu passei no caso do techno tem que ver com um compositor que, por sinal, ainda por cima é neto do Prokofiev, portanto altamente legitimado em termos académicos e tudo mais, que também é produtor musical de música pop e que ele próprio compõe música clássica e depois usa essa música para fazer loops, para fazer samples, coisas do género, e transforma aquilo, por exemplo, numa peça techno que podia passar no Berghain. E eu acho que isto, para quem não conhece, é muito interessante, é uma forma nova de fazer música. Depois só prova que a música clássica não está morta, consegue relacionar-se com o seu tempo presente, com o seu espaço, e uma forma de arte que consegue fazer isto é uma forma de arte viva. Quando uma forma de arte não se consegue relacionar com mais nada e apenas é um museu de si própria, é uma forma de arte morta, é como uma língua morta, não é? Como o latim. Temos que o estudar, mas já não o praticamos. Por muito bonito que seja, não é? Ficou ali. Eu duvido que o latim tenha muitas novas palavras a surgir a cada ano, enquanto que a língua inglesa tem, não é? A palavra selfie, por exemplo, não é? Foi a palavra do ano há para aí 10 anos. Provavelmente o latim não tem a palavra selfie. Porquê? Porque é uma língua que já não está em estado dinâmico, está em estado fossilizado. O que nós podemos fazer por ele é conservá-lo.
para que não se deteriore. E eu não quero a música clássica assim, eu quero que a música clássica possa dizer selfie. Estamos claramente num universo em expansão. Quando nós ouvimos música, e já que estamos agora a falar da música techno e de clubes de vanguarda, como em Lisboa o Lux, ou como esse clube em Berlim, aqueles que interpretam a música dançando, e eu gostava muito de ouvir a sua opinião sobre há os que dançam muito, muito bem, há os que dançam muito, muito mal e há os que têm música dentro de si e, apesar de tudo, o corpo não lhes obedece. Não sabem entender a música ou não a sabem expressar por movimento. Bom, eu acho que não há uma forma errada nem certa de o fazer. Eu diria que todas as formas que gerem felicidade para quem as faz ou para quem as vê são formas corretas, tal como a expressão plástica, sei lá, se eu amanhã comprar uma tela e deitar-lhe uns esguichos de óleo amarelo e achar aquilo delicioso, não preciso da validação de ninguém, não é? Aquilo dá-me prazer a mim, está ótimo. No caso da música e sobretudo da sua relação com a dança, eu acho que é difícil alguém estar mesmo a sentir a música, estar a divertir-se a dançar e estar a dançar mal, porque só consigo pensar dançar mal seria dançá-la fora dos tempos, mas isso é impossível, porque uma música que tem um beat, esse beat está lá precisamente para nós sabermos onde é que colocamos os pés e, portanto, se fizer um exercício que é filmar uma pista de dança, tira-lhe o som, mas identifica onde é que estão os batimentos e põe, por exemplo, uma bolinha vermelha que pisca em cada batimento, vai ver que os pés das pessoas estão a cair no chão exatamente no momento em que a bolinha pisca. Quer queiram, quer não, o ritmo aparece e junta-se nas pessoas. É mais forte do que nós. Sim, por exemplo, os romanos já usavam isto, porque eles foram os primeiros a descobrir que as tropas organizadas a marchar chegavam muito mais longe em menos tempo. E a forma que tinham de pôr milhares de pessoas a marchar era marchar a toque. Era ter alguém com um tambor, ter uma flauta, uma coisa do género. Exatamente. E esse ritmo é uma coisa inexorável, ninguém consegue fugir-lhe, e enquanto houver alguém a tocar o tambor, eles vão marchar com aquele ritmo. A mesma coisa nas galés, eles punham os escravos a remar a toque de tambor. E isso é usado ainda hoje em dia, ainda hoje os exércitos têm tambores e as bandas militares e tudo isso vem dessa altura. Portanto, isto é uma descoberta que se fez há milénios, de que nós, de facto, não conseguimos fugir a um ritmo regular. Ele comanda os nossos movimentos. Comandar uma orquestra é um exercício de comando e controlo ou é uma dança entre pares? Bem, se for um exercício de comando e controlo, eu acho que já começou mal. E durante muito tempo foi assim, no século XX, que foi o século das ditaduras, sobretudo das longas ditaduras. Muitas orquestras tiveram longos ditadores lá dentro e maestros que nós hoje em dia reputamos como os melhores de sempre. O Karajan, o Celibidache, o Solti, o Zell, ou seja, pessoas que hoje em dia estão nos pingos foram ditadores. O Toscanini, é só ir ver ao YouTube gravações áudio de ensaios do Toscanini e ver como ele insultava os músicos, é inacreditável, é uma coisa de congelar o sangue. E, portanto, essa era a figura daquele que mandava. Os músicos faziam aquilo que eles pediam, senão iam para o desemprego. E portanto, faziam-no por medo, faziam-no por coação, faziam-no por obrigação, e era como se fossem botões que o maestro tocava e eles respondiam. Hoje em dia, felizmente, então, não é assim. E esses foram considerados como alguns dos melhores? Significa que o método funcionava? Pois, essa é a parte perversa da coisa. É que quando o ditador também é um músico brilhante e tem à sua frente uma orquestra de capacidades ilimitadas, a verdade é que ele é um bocadinho como o Napoleão, não é? O Napoleão tinha ideias completamente de megalomania, mas como tinha um exército organizadíssimo e a França era a capital europeia, ele de facto conseguiu invadir a Europa, tanto para o oeste como para o leste, como para o sul, como para o norte, tudo isso, e portanto usou para o pior as enormes potencialidades que tinha na sua mão. Estes maestros foram um bocadinho napoleónicos também, mas deixaram-nos gravações que nós dizemos, bom, isto realmente é incrível, não se repete, mas com um enorme sacrifício humano, ou seja, sente-se o sacrifício ali. Eu estou a pensar numa gravação da Orquestra Filarmónica de Leningrado, com o Mravinsky, que era um mestre também duríssimo, soviético, e enfim, uma orquestra que se manteve ativa durante o cerco de Leningrado, portanto está tudo dito, eles não tinham permissão para morrer. Eles eram obrigados a estarem vivos para continuarem a tocar.
E, e esta orquestra, de facto, tocava com este sentido de tocar pela vida. E há gravações deles, tocar peças com um virtuosismo e um nível de detalhe e de tudo que nós sentimos, uma admiração e um esforço que hoje em dia são simplesmente impossíveis. É impossível exigir de uma orquestra de 80 músicos que eles pratiquem 14 horas por dia e toquem todos exatamente como eu quero. Já não existe esse mundo. Portanto, hoje em dia temos que tentar chegar a resultados igualmente galvanizantes através de uma convicção que é partilhada por todos, que é os músicos tocarem. Qual é a ferramenta do Martim? Que ferramentas é que usa para convencer os seus músicos que ali estão em frente, que são profissionais, altamente competentes, de uma música que está escrita? O que é que o maestro faz, no fundo, na prática? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, tem de chegar muito preparado, não é? Tem de ter qualquer coisa para dizer. O que é que eu posso dizer que seja verdade? Não é? Tem que ser alguma coisa que, de facto, eu conheça e onde eu tenha uma palavra a acrescentar. Se eu não tenho nada a dizer, se é uma coisa só de rotina, então a orquestra também não tem muito para me dar. Na verdade, há muitas vezes com orquestras profissionais, há ali músicos que se calhar já tocavam naquela orquestra quando eu andava de gatas e de Como é que é caldos. essa relação Portanto, com quem sou eu os para lhes músicos dizer mais como é que se velhos toca? e que têm alta qualidade? Pois é aí que eu acho que é importante eu ter algo a dizer. Algo que seja válido, algo que seja único, meu, que não sejam ideias de empréstimo de outros, e depois que eu tenha a humildade de, chegando lá, essas ideias não serem definitivas, são um ponto de partida, mas eu depois tenho de ter em consideração questões que não conhecia. Por exemplo, eu podia estar a pensar levar a música a um certo ritmo, mas chego lá e percebo que os músicos têm capacidade para tocar aquilo mais depressa, sem comprometer a interpretação, e portanto vou-me adaptar também àquilo que a orquestra me dá. E em sentido geral eu acho que é isso, acho que é ter ideias e ter a humildade de saber que essas ideias nunca são definitivas. O trabalho passou já por várias cidades. O Martim esteve em Lisboa, obviamente, em Milão, em Chicago. Há diferenças fundamentais na forma e na fórmula de liderança destas equipas de músicos? Completamente. Aliás, posso-lhe dar um exemplo. Estávamos a falar de Leningrado. Em 2018 fiz um concerto em São Petersburgo, portanto, Leningrado, pós-soviética, e senti que aquela orquestra, que ainda por cima era uma orquestra de jovens, portanto, de músicos, a maior parte, imagino, nascidos já na transição do regime soviético, durante os anos da perestroika, ou já até depois, portanto, pessoas que não viveram na pele aquele regime, mas senti já um ambiente de cortar a faca no início, ou seja, senti que eu era o ditador, o autocrata ali. Quando eu abria a boca era um silêncio de morgue, ao qual eu não estou habituado, e percebi que tudo o que eu pedisse ia-me ser dado. Se calhar com os músicos resmungando entre dentes ou adiando-me, mas ia-me ser dado. E eu não queria esse tipo de poder, eu na verdade queria mais descobrir certas coisas com eles. E havia peças russas naquele programa que eu gostava de estudar mais ou menos com eles e senti que eles não tinham essa abertura, porque não estavam habituados a que os maestros lhes pedissem opiniões, por exemplo, ou que lhes perguntassem se isto está bem ou mal. E isso foi uma diferença atroz em comparação, por exemplo, com o sistema americano, onde toda a gente tem que ser tida em conta e onde eu não posso tratar as pessoas dessa forma. E achei que aquilo de facto era muito sintomático de ciclos que demoram muito tempo a passar, e estes músicos, embora tenham nascido já em anos pós-União Soviética, os pais deles não nasceram. E, portanto, o sistema ainda não mudou assim tanto. Há de demorar algum tempo. Pois pode-se dizer que também a Rússia não é o lugar mais democrático do mundo, ainda hoje em dia, não é? Portanto, eu senti muito essa diferença. E confesso que não foi um ambiente de que tenha gostado. Esta é a experiência lá fora, mas há uma experiência que o Martim levou a cabo com músicos, jovens músicos, imagino, em Idanha Nova, uma orquestra Sem Fronteiras, que tem exatamente um cunho diferente. Imagino que com músicos não profissionais, ou pelo menos pouco profissionais, e tentando levar a música onde ela não chega. Como é que é esta experiência de uma orquestra sem fronteiras no interior do país, de alguém que afinal pode tocar em Chicago ou em São Petersburgo, se quiser? Bom, ela nasce em primeiro lugar para apoiar precisamente esses jovens, para que eles possam ser profissionais um dia, para combater o abandono do ensino de música,
devido à falta de oportunidades no interior. Ou seja, a nossa ideia é que um músico que começa a tocar connosco quando tem 16 anos, chega aos 18, 19, à altura em que tem que escolher o seu curso superior, e em vez de ir para um curso qualquer só porque tem saída profissional, decide ir para a música. Porquê? Porque já teve várias experiências de trabalho digno, profissional, remunerado, interessante, estimulante, que o agarraram. E, portanto, em primeiro lugar, nós queremos combater esse desperdício de talentos. E digo desperdício porque é mesmo isso. Falamos de alunos preparados que fizeram um conservatório até o 8º grau, escolas profissionais, tocam um instrumento desde os 10, 11, 12 anos, com um grande investimento dos seus professores, das suas famílias, e depois muitos chegam aos 18 e viram as costas a tudo isto e decidem começar do zero um curso de, sei lá, uma coisa qualquer, por segurança laboral. E eu entendo que fazem isso porque não sentem que há oportunidades para serem músicos. Mas se calhar o seu sonho era serem músicos e, portanto, é quase que uma questão de justiça para que possam acreditar nesse sonho. Portanto, uma vez montada a orquestra, temos de tocar. E aqui então levanta-se a segunda missão, que é o desenvolvimento de públicos e o fortalecimento do ecossistema cultural no interior nacional, que é uma zona que, como sabemos, sofre de grandes disparidades, não só culturais, mas tudo, não é? São questões endémicas de oportunidades de trabalho, oportunidades de questões sociais, culturais, económicas, tudo isso que sabemos, e portanto é para nós um privilégio poder sentir que estamos a fazer missão. E agora, neste mês de maio, entre maio e junho, vamos andar quase em 20 aldeias a tocar música com uma orquestra, e eu atrevo-me a dizer, são aldeias onde não só uma orquestra nunca foi, mas digo por experiência própria, muitas pessoas nunca terão visto uma orquestra. Já fizemos Onde isto é que em se toca? 2019. Não haverá propriamente muitas salas preparadas toca, para uma orquestra tocar? Não, toca-se em igrejas matriz, toca-se em casas do povo, toca-se em salões de baile, toca-se em cineteatros, centros paroquiais, já estive em todos estes sítios. Já toquei com uma bola de espelhos por cima da cabeça, algures na freguesia da Covilhã, quando fizemos a primeira iniciativa destas maratonas. E o espírito é precisamente este, é uma atitude de descentralização radical da cultura, de chegar àqueles que são sempre esquecidos, as zonas rurais, zonas isoladas, onde as populações estão em fator de exclusão, todas essas situações que sabemos, e dar-lhes o melhor produto possível. Ou seja, não comprometer. Eu depois não quero chegar lá e apatetar as coisas ou simplificar porque tenho medo que não me entendam. Não, eu quero chegar lá e dar o melhor produto possível. É o mesmo que convidar o Máximo Bottura para lhe fazer um jantar 3 estrelas Michelin e vai servir esse jantar na freguesia E o público, de Orjais. como é que reage? Reage muitíssimo bem, porque o Máximo Bottura cozinha muito bem, não é? Ele não sabe fazer comida má. No nosso caso é exatamente o mesmo. Esta música é extraordinária. É um encontro com a beleza, as pessoas adoram. Já tivemos uma história, uma vez, tínhamos acabado de tocar, estávamos numa igreja, e isto chama-se maratonas, porque nós fazemos 4 ou 5 ao longo de um fim de semana, portanto tem que ser concertos curtos, e são concertos em que eu estou também a falar com as pessoas e no fundo partilhar o meu amor por esta forma de música. E quando chegámos ao fim, as pessoas estavam a aplaudir e há um senhor que se levanta e que se põe à frente da porta da igreja, a tapá-la com as costas e diz: vocês não se podem ir embora daqui. Não se podem ir embora. Vocês não podem vir cá, dar-nos isto é a coisa mais bonita que já aqui passou, e a seguir vão-se embora. Nós queremos mais. E eu disse: bom, eu sou muito sensível a isso e voltaremos cá, mas, entretanto, podem fazer uma coisa, que é nós ainda vamos tocar em mais 2 sítios hoje, que são pertinho daqui. Venham connosco, venham às próximas aldeias, imagina 5 e 10 quilómetros dali, aquilo é um percurso geograficamente coerente, e assim fizeram. Então saímos nós, fomos para o nosso autocarro da orquestra, esvaziou-se a igreja, fecharam a igreja à chave e a aldeia mudou-se em peso para a aldeia seguinte, parecia tipo o flautista de Hamelin, a ver que vai tocando e vai atraindo uma multidão de ratos, só que neste caso eram as pessoas. E quando chegámos à última aldeia do dia, eram concertos na igreja sempre, as pessoas já não cabiam na igreja, lá dentro, então estavam cá fora no adro e depois disseram que estavam a fazer o relato umas às outras do que é que se estava a passar lá dentro, tipo os jogos do Benfica dos anos 40, não é? Que aqueles que ficavam à porta do estádio, havia alguém que tinha um rádiozinho e dizia aos outros o que é que se estava a passar.
E pronto, passou-se isto numa aldeia em que se estava a tocar Dvorak. Então a pergunta difícil, porquê é que ao longo dos últimos anos deixamos as pessoas a morrer à sede dessa estética, dessa cultura, dessa vontade de ter comida de elevada qualidade e ter experiências estéticas que as fariam crescer seguramente? Bom, eu acho que porque, ao contrário do que se lê na Bíblia, os últimos não são os primeiros. De facto, os últimos são os últimos em tudo, estão no fim da linha e, portanto, nunca são prioridade para ninguém. E muitas vezes os projetos que se dedicam aos últimos acabam por esses projetos também ser os últimos. São os menos atrativos, os menos sexy. Não é aquela startup fixe que está no hub de Lisboa, não é? Não, é uma IPSS que trabalha com crianças desfavorecidas em zonas remotas e, portanto, estão longe dos centros de decisão, ninguém ouve falar daquilo, são sempre, de momento apresenta-se tudo num texto de coitadinhos, quando não é assim, há uma enorme dignidade também por parte de toda a gente envolvida, e eu acho que este projeto em específico da orquestra consegue, e por mérito de muita coisa, não é? Nem sequer atribuo este mérito a mim, mas consegue ter um bocadinho, estar em estado de graça. É um projeto que já tem 2 anos e continua a dar que falar, as pessoas continuam a querer saber o que é, a interessar-se, e nunca com esta perspectiva dos coitadinhos. Nós não estamos a fazer ação social, não estamos a dar uma esmola, estamos a tentar virar o bico ao prego, que é diferente. E isso é uma coisa muito interessante. E este ano, por exemplo, para voltar a falar do ciclo das maratonas, decidimos dar um passo mais, ser mais ambiciosos, e em vez de levar música clássica dita normal, vamos levar música clássica desafiadora, de um compositor contemporâneo da Finlândia, de quem nunca ninguém ouviu falar, e que se poderia muitíssimo bem programar na Culturgest, na Gulbenkian. Seria interessantíssimo dar a conhecer este autor ao público português. Vamos fazer E isso, não é mas arriscado? nas aldeias. Não, é precisamente o contrário. É um jogo que eu já sei que já ganhei à cabeça, porque a música é extraordinária, mas aqui vai-se dar um fenómeno engraçado, que é, há pessoas que já me disseram que vêm de propósito de Lisboa porque querem ouvir esta música, porque nunca se toca Rauta Vahara em Portugal. E, portanto, de repente temos o paradoxo, que é, quem quiser ouvir uma música super específica, de estética contemporânea e interessante e de uma linguagem nova, não é na Casa de Música, nem na Culturgest, nem na Gulbenkian, nem no São Carlos que vai encontrar. É em 19 aldeias do interior do país, ao longo deste mês e do próximo. Portanto, se quiser, é ali que isto se passa. É lá que o Máximo Bottura está a fazer jantares de 3 estrelas Michelin. É, portanto, uma espécie de subversão àquilo que está a tentar fazer? É os últimos serem os primeiros. É darmos o melhor produto possível àqueles de quem toda a gente se esquece. Qual é o seu segredo? Como é que passa a sua mensagem? Prepara as coisas, pensa, escreve sobre elas e depois fala? Ou faz primeiro e depois pensa como é que aquilo saiu? Qual é o método? Bom, aplicado à comunicação, eu comecei a fazer trabalhos de comunicação em música em 2014, já lá vão alguns anos. Ainda era estudante universitário e para mim era uma forma de ganhar algum dinheiro. No fundo chamava-lhe sessões de apreciação musical, alugava uma sala na fábrica do Braço de Prata em Lisboa, cobrava inscrições e tinha ali um piano, um projetor, tinha um sistema de som e no fundo estava a dar às pessoas ferramentas para se relacionarem com a música clássica a partir de mim, a partir daquilo que é a minha paixão. E aquilo foi correndo muito bem e consegui ter algumas peças jornalísticas sobre aquilo. Comecei a ser convidado para fazer os guias de audição na Gulbenkian, para fazer isto aqui e ali, e comecei a perceber que este ramo que eu via como uma coisa meramente quase casual para ganhar uns trocos, na verdade era de uma enorme importância. Comecei a perceber que isto ia se transformar numa missão e quase uma espinha dorsal daquilo que eu faço. E hoje em dia, esta área de desenvolvimento de públicos, que é disto que se trata, é das coisas às quais as organizações de artes mais dão atenção, que é transformar os chamados não públicos em públicos, não consumidores em novos consumidores de disciplinas artísticas, e no fundo, sem o saber, eu comecei a fazer isso há 8 anos, de forma muito empírica, e hoje em dia já tenho bastante bagagem, bastante traquejo e bastante conhecimento também, eu diria, em termos teóricos e de abordagens e metodologias, que fazem de mim uma pessoa cada vez mais procurada nesta área, porque não há muitos a fazê-lo, sobretudo conjugando uma parte prática com uma parte comunicativa, que é eu posso estar a falar sobre isto, mas depois agarro na batuta e dirijo a orquestra, e portanto mostro exatamente aquilo que estive a dizer antes, ou então no piano chego lá e toco as coisas das quais estive a falar. E eu acho que isso acaba por ser um trunfo para mim. Não é segredo nenhum, é a circunstância que é,
E oxalá houvesse mais pessoas a fazer isto. Em outubro do ano passado, eu dei uma formação de comunicação em cultura, portanto, sinto que já tenho conhecimento suficiente para poder partilhá-lo, e tivemos os lugares que pusemos à disposição encheram rapidamente e com muita vontade de que se façam novas. Portanto, a minha ideia não é ter segredo nenhum para mim, o que eu quero é mais pessoas a fazer este trabalho. Para fecharmos esta nossa conversa, e já que falamos de aprendizagem e de muitos alunos que começaram este ano a aprender alguma coisa de música, aprende-se melhor ou conquista-se melhor as crianças oferecendo-lhes um instrumento para começar a brincar antes de saber, ou com 50 lições de solfejo e depois sim um instrumento para tocar? Bom, eu diria que é com um instrumento, mas com alguém que ensine um instrumento. Porque ter só o piano e ver uma criança sentada no piano a dar palmadas nas teclas ou calhas não é muito edificante também. E acredito que não seja por aí que a criança se vai agarrar àquele instrumento. Mas se tiver o piano e se tiver alguém que ensine a relacionar-se com o piano, dispensando esse solfejo e essas disciplinas teóricas no início, eu acho que é trigo limpo, não há como falhar. Foi como funcionou É comigo, uma por relação exemplo. entre um aluno ou uma criança e um instrumento, é o segredo Eu acho dessa que união? pode ser através do canto também, não tem que ser um instrumento, mas o que eu acho é que a música é uma coisa prática, é uma coisa que sentimos. Ninguém quer ouvir falar de música, nós queremos é ouvir música. Se depois gostamos tanto de música, então aí já não nos importamos de ouvir falar sobre ela. Mas começar a ensinar música a uma criança, ensinando a ler uma partitura, explicando onde é que é o dó, o que é uma colcheia, o que é uma semibreve, está errado, a criança não quer nem saber. O que quer é meter os dedos no piano e conseguir tocar a musiquinha que está na moda entre os colegas, uma coisa assim. E portanto eu acho que o truque é esse. Seja nota a nota, a estudar a pauta ou simplesmente a experimentar, a música é uma das mais virtuosas formas de comunicação. Tal como na música, a comunicação tem uma estética, uma ética e uma forma. E só com estes três ingredientes haverá harmonia.